Fala, meu povo da opinião esportiva. Se você viu a thumb do vídeo e esse primeiro slide aí, você sabe o que a gente está falando hoje é de todos os pilotos da Red Bull. E, né, isso engloba a Red Bull Racing, Scuderia Toro Rosso e a AlphaTauri, né? Então, por que fazendo esse vídeo hoje? Esse vídeo sendo ao ar no dia 16, porque essa semana a Red Bull, né, digamos assim, anunciou a troca do seu piloto da AlphaTauri. Sai Nick De Vries e entra Daniel Ricciardo. Na hora, né? Momentaneamente. Porque como estamos na temporada de Silly Season, que é basicamente quando começam os rumores e as negociações de contratos para a temporada de 2024. Porém, essa foi imediata, né? Ou seja, vale a partir do próximo GP já em 2023. Então a Red Bull sempre tem a fama de fritar os seus pilotos e tudo mais. Então eu resolvi trazer aqui para vocês todos os pilotos, né, desta marca de energéticos que passaram pela Fórmula 1. Então nós temos aqui o slide. Essas são as três equipes, né, do grupo, a Red Bull Racing e a AlphaTauri atualmente, e a gente teve a escuderia Toro Rosso por um período de tempo. Então a gente vai falar de todos eles, mas com duas menções honrosas, que são elas. Gerhard Berger. Para quem não sabe, né, o Berger ele foi o primeiro atleta patrocinado pela Red Bull na história da marca. Então, se hoje esse patrocínio o Pedro Scooby, o Neymar, não vou lembrar agora de outros atletas da Red Bull fora da Fórmula 1. Né, mas eles patrocinam vários atletas e tudo mais, além desses dois que eu citei, além dos seus próprios pilotos, e além, claro, dos jogadores que jogam no Bragantino, no Leipzig, no Salzburg, no Nova York, e todos os times que eles têm de futebol também. O Berger, eu peguei justamente uma foto dele bebendo uma lata de Red Bull, né? Que era como ele fazia o patrocínio na época. Pode ver que não tem no macacão dele da Ferrari. Não tem o patrocínio, não tem o logotipo, e ele nunca correu na Red Bull, tanto que ele se aposentou em 97. E a equipe só viria, né, a acontecer em 2005. Então, só fiquei sabendo que o Berger foi o primeiro atleta patrocinado da Red Bull. E a outra menção honrosa vai para ele, Henrique Bernoldi, que foi o primeiro piloto da Academia de Jovens Pilotos da Red Bull. A Red Bull tinha uma parceria técnica uma parceria com a Sauber, na época, tanto que, caso você não lembre, a Sauber tinha o logo da Red Bull no carro, chegou a patrocinar alguns atletas, se não me engano, patrocinava o Carl Wenger, patrocinava nitidamente ali os pilotos da Red Bull, os pilotos da Sauber viravam pilotos da Red Bull, mas o Bernoldi foi o primeiro piloto jovem da equipe, o primeiro piloto que eles pegaram para desenvolver e chegar à Fórmula 1. Então estava tudo programado para chegar na Sauber, que era a equipe em que eles tinham a parceria, porém o Peter Sauber decidiu pôr um jovem chamado Kimi Raikkonen. Eu acho que ele acertou um pouco comparando as duas carreiras, né? Então você pode ver, e aí a Red Bull mandou ele para Arrows, que você vai ver que eles fizeram isso outras vezes de mandar os seus pilotos para outras equipes quando não tinha vaga na sua, né? Então aí ele virou um piloto da Arrows, no caso, né? E pode ver que ele já tinha o logo da Red Bull no macacão e tudo mais. O primeiro piloto Red Bull a ser botado numa equipe Red Bull foi ele, Christian Klein, né? Austríaco, assim como a marca, ele pilotava pela Jaguar. Acontece que ele pilotava na Jaguar em 2004, que tinha como chefe de equipe o Christian Horner, porque já estavam comprados pela marca de energéticos, né? Porque o que acontece na Fórmula 1? Você tem um período de inscrição, e se você compra uma equipe pós esse período, você tem que correr com o mesmo nome, você não pode trocar. Então, eles compram a Jaguar em 2004, mas já era a Jaguar. Então, tinha que correr com as cores, a equipe e tudo mais. A Jaguar estava ali, eles honraram os contratos, e a partir de 2005 eles entraram como equipe com o nome de fato. Mesma coisa aconteceu, por exemplo, com a Sauber, que hoje é a Alfa Romeo, utiliza o nome Alfa Romeo, né, mas se você olhar é Sauber Group. Mas em 2010 a gente teve o cúmulo da BMW correr de motores Ferrari, em 2010, da BMW Sauber Ferrari. Acontece, porque era o nome da marca, tinha que honrar ali a questão do nome e da inscrição. Então, em 2004, o Christian Klein correu pela Jaguar, em 2005 ele correu pela Red Bull, revezando-se com outro piloto, e em 2006 ele foi fritado e foi demitido e foi mandado embora. É o primeiro piloto a correr pela equipe Red Bull e é o primeiro piloto a ser fritado pela Red Bull. Então ele conseguiu
Ele só não foi o primeiro jovem piloto, que esse foi o Bernoulli. Companheiro de equipe do Klein no primeiro ano da Red Bull foi um veterano, o David Coulthard. Foi ele também que veio junto, depois trouxe o Adrian Newey, que era da Williams e da McLaren, né? Então o Coulthard, a dupla David Coulthard e Adrian Newey fizeram parte na Williams, na McLaren e na Red Bull. E o Coulthard não ganhou nenhum título, todos eles ele viu seu companheiro de equipe ser campeão. Damon Hill depois que ele saiu, depois ele viu o Mika Hakkinen enquanto ele estava na Red Bull, o cara que entrou no lugar dele foi campeão. Mas o Coulthard ele corre de 2005 a 2008 e ele é o responsável por fazer o primeiro ponto, o primeiro pódio, né? E o primeiro ponto e o primeiro pódio da história da Red Bull Racing. Ele, para quem não sabe, ele é vice-campeão pela McLaren em 2001 e tudo mais, e ele virou meio que um embaixador da marca Red Bull, tá até hoje com os caras, ele nunca saiu ali das asas, ele só mesmo se aposentou. Inclusive foi piloto de reserva da Red Bull até por volta ali dos anos 2010, ali no início e tudo mais. Vamos falar do cara que revezava com o Christian Klein na Red Bull, o Antonio Liuzzi. Foi o terceiro piloto, e a partir daqui eu não vou mais citar a ordem, porque começa a ficar confusa essa ordem. O Liuzzi é o terceiro, então é Bernoulli, Klein, Liuzzi, e a partir do Liuzzi começa a virar uma bagunça. A numeragem de quem é a ordem de sucessão da Red Bull, e você vai entender mais ou menos isso. Então em 2005 ele reveza com o Christian Klein, e a Red Bull, que tinha comprado essa guarda em 2004, percebe em 2005 que ela precisava de mais um carro. 2 carros não eram suficientes, porque eles precisavam do David Coulthard naquele momento, e eles tinham 2 jovens pilotos. O Bernoulli já estava descartado. Então eles compram a Minardi e formam a Toro Rosso, escuderia Toro Rosso, botando o Vittorio Liuzzi lá como piloto titular, como o principal piloto da equipe, para quando abrisse uma vaga, ou o Christian Klein saísse, ou o Coulthard se aposentasse, o Liuzzi entrava. O Liuzzi nunca mais voltou para o Red Bull, ele foi também fritado, como a gente vai ver, basicamente, todos eles são fritados. A gente fala de um programa de jovens pilotos de sucesso, em que, na verdade, se for parar para analisar, a gente só tem 3 pilotos de sucesso. Né? A gente vai falar sobre esses 3 daqui a pouco também. Todos os outros foram fritados pela equipe em algum momento. Lutz vai para Toro Rosso em 2006, corre lá em 2007 e, ao final da temporada de 2007, ele é mandado embora. Tem umas passagens pela Force India e pela KRT, igual o Christian Klein, tá? O Christian Klein passou pela KRT também. Vamos falar de Robert Dombers. Porque lembra que eu falei que o Klein, ou o Klein saísse, ou o Coulthard entraria o Lutz? Não foi o que aconteceu, porque a Red Bull botou o Robert Dombers no lugar do Christian Klein. Dombers, que era um piloto da Minardi, antiga versão da Toro Rosso, e ele acabou sendo escolhido ali para substituir no final de 2006, correr ali junto com o David Coulthard. Não teve uma passagem assim tão marcante pela Red Bull e tudo mais, né? Ele nunca foi um piloto titular, a gente para analisar. Ele corre a parte final de 2005 no lugar do Patrick Frichard, da Minardi. Ele corre a final de 2006 no lugar do Christian Klein, da Red Bull. Né? Apenas essas duas temporadas por Robert Dombers. E aí nós temos o nosso meme de nome, né? O Scott Speedy, que de Speedy não tinha nada. E ele faz parte de um programa de jovens pilotos diferenciado da Red Bull. O que acontece? Caso você não saiba muito como que acontecem as coisas na Fórmula 1 e no automobilismo, a gente tem 2 categorias principais no automobilismo. Fórmula 1 e Fórmula Indy. Indy nos Estados Unidos, Fórmula 1 na Europa. E elas correm em outros continentes também, a Fórmula 1 muito mais que a Fórmula Indy. A Indy até já teve etapas na Europa. E os Estados Unidos ele tem 2 campeões mundiais. O Phil Hill, com a Ferrari em 61, e o Mario Andretti com a Lotus em 78. E tivemos alguns pilotos ali correndo e tudo mais. E o último tinha sido o Michael Andretti em 93 na McLaren. E a Fórmula 1 sempre buscou trazer pilotos da Indy e tudo mais. E principalmente a Williams fazia isso. Mas a Williams fazia isso com não americanos. Ela trouxe o Jacques Villeneuve, depois trouxe o Alex Zanardi e por último o Juan Pablo Montoya. 3 campeões da Indy que foram correr na Fórmula 1. Né? Então a gente tem aí o Scott, ele correu em 2006 e 2007 ele foi fritado ali já pela Red Bull, mas foi um programa de jovens pilotos basicamente que só tinha americanos, e a ideia era quem seria o próximo americano
fizeram campeonatos, fizeram temporadas e o Scott foi o escolhido. Acabou não dando muito certo, o programa foi fechado. Uns dizem que foi fracasso, porque a ideia era trazer o novo campeão mundial, o terceiro campeão mundial dos Estados Unidos. A Red Bull disse que queria só um piloto americano lá, conseguiu botar um piloto americano e deu. O Scott foi o último titular americano. Tivemos depois o Alexander Rossi, correu na Caterham, e o último americano a correr na Fórmula 1 foi o Pietro Fittipaldi, mas ele correu com a bandeira brasileira. O Pietro nasceu nos Estados Unidos, então ele é americano, tanto que o capacete dele tem as duas bandeiras, mas ele corre pela Federação Brasileira por conta do seu avô, o Emerson Fittipaldi. Então, basicamente, essa foi a história do Scott Speed. Aí a gente tem Mark Webber. Esse aí é o primeiro piloto que fez um pouco de sucesso. Ele disputou o Campeonato Mundial 2010 até a última etapa, ganhou algumas corridas na Fórmula 1, né, a primeira deles em Nürburgring em 2009. Era um piloto da Jaguar, inclusive ele era o companheiro de equipe do Christian Klein na Jaguar, passou pela Minardi antes disso e Williams também. Ele vem para o lugar que era do Christian Klein, do Robert Dombers, aquele lugar de companheiro do David Coulthard. Ele corre ali com o Coulthard em 2007 e 2008. Em 2009 ele passa a ter um novo companheiro de equipe. Como falei, em 2010 ele luta pelo campeonato. E em 2013 ele decide se aposentar da categoria. E ele realiza ali a despedida que o Coulthard queria, né? Que era Interlagos, e fazer uma volta sem capacete. O Coulthard não conseguiu isso porque ele bate na primeira curva. O Webber consegue, ele tem aquela cena icônica dele dando tchau para a torcida Interlagos, correndo sem capacete, né? O capacete numa mão, ele guiando ali o volante com a outra. E o companheiro dele foi justamente o Sebastian Vettel. O Vettel ele teve a carreira meio que guiada pela Red Bull e pela BMW, tanto que ele estreia pela Sauber em 2007, no lugar do Robert Kubica, faz uma corrida pela Sauber e depois vai para Toro Rosso no lugar do Scott Speed. Ele corre na Toro Rosso em 2007 com o companheiro de equipe, o Vitor Liuzzi. Corre em 2008 com um outro companheiro que a gente vai falar daqui a pouco. Em 2009 ele passa a correr com o Mark Webber até 2013. Em 2014 ele corre com um outro piloto. E aí ele sai da Red Bull rumo à Ferrari. Ele é o segundo maior vencedor da história da equipe. Ele tem em Grand Prêmios, né? Ele ganhou 4 vezes o campeonato mundial pela equipe. Então ele foi o primeiro a vencer e o primeiro a ser campeão mundial. E fez isso 4 vezes, né? É até hoje o campeão mais jovem da história da categoria. Esse recorde está com ele, consequentemente, com a Red Bull Racing, né? E aí o Vettel é o primeiro case de sucesso do programa Jovens Pilotos. Como a gente falou, a gente já tinha tido o Rick Bernoldi, não foi muito sucesso. O Christian Klein foi considerado fracasso. O Vitor Liuzzi, o Scott Speed, todos eles fracassaram ali. Fora os que nem chegaram à Fórmula 1. Como eu falei, o Scott Speed tinha uma série de pilotos americanos que eram do programa Jovens Pilotos. Foi talvez a maior safra de pilotos que a Red Bull teve de uma só vez, com o objetivo de só um entrar. E a partir do Scott, quando eles voltam para a Europa ali, eles têm o Vettel e outros pilotos, eles estão muito juntos ali, a Red Bull escolhe quem está melhor no momento. Deixa de ter uma linha de sucessão como tinha Bernoldi, Klein e Liuzzi. Muito clara, a Red Bull tinha isso de quem seria o próximo cada leva. Então o Vettel ele foi o primeiro dos 3 pilotos que dá para dizer que fizeram sucesso, né? Tiveram sucesso com a equipe ali e tudo mais. O companheiro de Vettel na Toro Rosso era o Sebastian Bourdais. Lembra que eu falei que eles tinham esse projeto de trazer pilotos da Indy? Já tinham vindo o Jacques Villeneuve, tinha vindo o Alessandro Zanardi e tinha vindo o Juan Pablo Montoya. Nunca tinham testado com americanos. Trouxeram o Scott Speed direto, o Scott Speed não era da Fórmula Indy, e deu errado. E numa nova tentativa de trazer o público americano, eles trazem o Sebastian Bourdais, francês, mas tetracampeão da Indy. Acabou que o Bourdais teve muito mais azar do que incompetência. Muita gente lembra da vitória do Vettel em Monza, a única vitória de um motor Ferrari sem ser da Ferrari. E naquele GP o Bourdais largaria em 4º lugar. O Vettel faz a pole, ele fica em 4º. Tinha grandes chances de ter uma dobradinha, dele pegar um pódio junto com o Vettel. E aí
só que o carro dele quebra antes da corrida começar. Então ele nem pontua naquela prova e ficou muito aquele clima de que enquanto o Vettel ganhava corridas, o Bourdais nem pontuava. Isso acabou queimando ele e ao final de 2009 ele foi fritado pela Red Bull também. Para o seu lugar veio o suíço Sebastian Buemi. Pro lugar do Vettel, desculpa. Pro lugar do Vettel, que foi para a Red Bull, veio o Sebastian Buemi, que foi a dupla do Bourdais. E sim, eles tiveram 3 Sebastian de uma só vez, né? Sebastian Vettel, Sebastian Bourdais e Sebastian Buemi. Sebastian era escrito de forma diferente, mas era o mesmo nome, basicamente, né? Buemi até ganhou a Fórmula E, né? É um campeão de Fórmula E, mas acabou que não... Na Fórmula 1 não teve tanto sucesso. Ele correu só na Toro Rosso, de 2009 a 2011. Teve uma carreira ali, mais ou menos, bem curta, né? Digamos assim. Próximo da lista é Jaime Alguersuari, o piloto mais jovem da história da Fórmula 1 quando ele entra. Hoje acho que é o Lance Stroll, ou o próprio Max Verstappen. Agora eu não lembro assim. Mas, então, o Alguersuari é escolhido para o lugar do Sebastian Bourdais. Inclusive, ele entra no Grande Prêmio da Hungria, que é o próximo Grande Prêmio. Que é o Grande Prêmio que o Ricardo entra no lugar do De Vries, né, que foi a demissão dessa semana. E o Alguersuari, assim como o Emílio, corre até 2011, mas não deixa muitas saudades, né, na memória do torcedor e do fã da Red Bull. Aí temos outro campeão da Fórmula E, o Jean-Eric Vergne, né, o francês, que era visto como o sucessor do Mark Webber, né? Quando o Mark Webber se aposentasse, seria ele o sucessor. Ele em 2012 ali, justamente no lugar da dupla, né, Buemi e Alguersuari, entre ele e o próximo piloto que a gente vai citar. E ele foi deixado para trás. Pularam a vez dele com aquela promessa de que ele seria o próximo. E quando veio a próxima chance, não apenas escolheram o companheiro de equipe dele, como ele não renovou o contrato, ele acabou saindo da Fórmula 1. Então ele corre de 2012 a 2015, né? E é deixado para trás, né? 2 vezes. Dizem que a Red Bull não gostava muito dele. Se a gente for olhar os números, ele não ficou tão atrás assim dos companheiros de equipe para ele perder essa oportunidade, esse bonde, né? Foi alguma coisa que o Helmut Marko e o Christian Horner viram lá dentro que acabaram impedindo, né, o Vergne de assumir o cockpit da Red Bull. Agora sim, Daniel Ricciardo, né? Ricciardo era um piloto da Red Bull, e lembra que eu falei que do Vincenzo Liuzzi dividia o cockpit com o Christian Klein, e eles notaram que 2 cockpits eram pouco, eles precisavam de 4, e compraram a Minardi? Pois bem, em 2011 eles tinham 5 pilotos selecionados de nível Fórmula 1 na mente deles, né? Sebastian Vettel e Mark Webber, que estavam na Red Bull Racing, e Sebastian Buemi e Jaime Alguersuari na Toro Rosso. Então eles resolvem comprar uma vaga na HRT que era do Narain Kat-Kayan e botaram o Daniel Ricciardo para testar um semestre lá. Acabou dando certo e ele ocupa, ao lado do Vergne, uma vaga na Toro Rosso, né? E aí vem aquele negócio confuso. O Vergne era o cotado para ser o substituto do Webber, mas foi o Ricciardo que eles tinham comprado uma vaga, não foi para o Vergne. Isso se confirma aquela suspeita quando abre a vaga do Webber, entra o Ricciardo e não o Vergne. Depois com a saída do Vettel vai abrir outra vaga e aí o Vergne é deixado para trás, como a gente falou. O Ricciardo entra na equipe da Red Bull em 2014 no lugar do Mark Webber e fica até 2018, quando ele, por vontade própria, decide sair e ir para a Renault. Não dá certo, ele vai para a McLaren, vence uma corrida, mas também não dá certo, fica desempregado, vira piloto reserva da Red Bull, e essa semana ele foi anunciado pela AlphaTauri. Não temos foto dele com o macacão da AlphaTauri, mas aí temos a KRT, Toro Rosso e Red Bull, né? Você pode ver que a KRT, assim como na Arrows, ele tinha no mesmo lugar, né, do Henrique Bernoulli, o símbolo da Red Bull como patrocinador dele, né? Vamos falar dele, o cara que deixou o Cedric Fern demitido para trás. Daniel Kvyat entra na Toro Rosso em 2014 no lugar do Daniel Ricciardo e em 2015 na Red Bull no lugar do Sebastian Vettel. Ele, inclusive, em 2015, a quem não se lembra, ele chegou à frente, ele ganhou o duelo interno com o Daniel Ricciardo. Porém, ele teve alguns incidentes com o queridinho da Red Bull, Sebastian Vettel, no início de 2016. O Helmut Marko sabia que ele tinha um futuro campeão na Toro Rosso, a gente vai falar dele daqui a pouco,
E aproveitando que o Vettel estava queimando o Kvyat para a mídia, ele com 4 etapas demite. Foi talvez a fritada mais que ninguém entendeu na época, quando isso aconteceu, porque o Kvyat tinha acabado de derrotar o Daniel Ricciardo numa temporada inteira, 4 corridas, inclusive ele tinha pegado pódio, ele estava bem nessas 4 corridas, mas ele teve um incidente na China e na Rússia com o Vettel, e o Vettel tinha um bom relacionamento com a Red Bull, o Vettel já na Ferrari, meio que o Vettel queimou a carreira do Kvyat, o Kvyat voltou para o Toro Rosso. Ele deu azar que aconteceu o que aconteceu, a gente vai falar daqui a pouco, né? Então ele vai para Toro Rosso, ele volta para Toro Rosso, é demitido novamente e volta para a AlphaTauri uns anos depois. Consegue um pódio pela Toro Rosso depois que volta, né, na sua segunda passagem pela Toro Rosso, mas acabou ficando só nisso aí mesmo. Eu acho que o pódio na terceira na terceira passagem dele o pódio na terceira passagem da Toro Rosso. Ele tem uma passagem para Toro Rosso, Red Bull volta para Toro Rosso e aí é demitido e depois a Toro Rosso contrata ele novamente. Inclusive, quando vai para a AlphaTauri, ainda é a mesma passagem, né? A equipe que trocou de nome. Carlos Sainz. O Carlos Sainz era um bom piloto da academia, era filho de um campeão mundial de rally, tinha uma pilotagem boa e tudo mais. Estava ganhando do seu companheiro de equipe, mas o Helmut Marko achava que o seu companheiro era um talento melhor, era um piloto melhor, e que só precisava de tempo, e alçou ele a Red Bull quando era mais ou menos claro para todo mundo que o Kvyat era o piloto do momento, e se ele fosse ser substituído seria pelo Sainz. Acabou que não foi, o Kvyat foi substituído por outro piloto, o Sainz meio que não gostou disso, ficou ali até um tempo, ficou pedindo para ser emprestado, digamos assim, a Red Bull empresta ele para a Renault, quando acaba esse empréstimo dele com a Renault, ele vai para a McLaren definitivo como piloto contratado da McLaren. Tanto que se você for ver o capacete dele da Renault, tinha o logo da Red Bull, porque ele continuava sendo um piloto. Ele meio que estava com o vínculo dele emprestado para a Renault, no lugar do William Palmer. O Sainz acabou indo para parar na Ferrari, ganhou uma corrida na Ferrari, mas não dá para dizer que ele é um sucesso da Red Bull, como foi o Sebastian Vettel e o Daniel Ricciardo, visto que ele até venceu corrida, ganhou ali a sua vaga de titular numa equipe grande, mas não foi a Red Bull, foi a Ferrari. Então, para o projeto, que é fazer campeões mundiais na sua equipe, ou pilotos vencedores na sua equipe, o Sainz não se encaixa como um case de sucesso, e sim como um case de fracasso, em que eles deixaram escapar, por assim dizer. Tudo isso porque o Helmut Marko estava apaixonado no estilo de pilotagem do Max Verstappen, que viria a se tornar o maior vencedor da história da equipe, 2 títulos mundiais, estamos gravando isso aqui em 2023, antes do que provavelmente será o tricampeonato do Max, né? Ele está caminhando a passos largos para ser tricampeão do mundo. A história acabou mostrando que o Helmut Marko estava certo em tirar o Kvyat naquele momento e não promover o Sainz, e sim pular a hierarquia e promover o Verstappen, porque logo de cara na primeira corrida o Max vence a prova. Em 2016, para quem não recorda, vencer a prova era chegar em terceiro lugar, porque as duas Mercedes eram imbatíveis. Então, quem chegasse em terceiro era meio que o vencedor dos outros. Acontece que ele estreia justamente naquela corrida que tem a famosa batida entre o Nico Rosberg e o Lewis Hamilton. Então, quem vencesse aquela corrida teria vencido de fato e não chegado em terceiro. Ele acabou vencendo, se tornou o vencedor mais jovem de um grande prêmio, como é até hoje, e meio que endossou ali logo de cara na primeira corrida que realmente ele era melhor que o Kvyat e que o Carlos Sainz, né? Então ele é o terceiro e último até o momento caso de sucesso do programa Jovens Pilotos da Red Bull, que fez um vencedor para eles, né? Próximo piloto, Brayton Hartley. Esse aqui é antigo, tá? Ele era da época do Daniel Ricciardo e do Jean-Luc Vergne. Foi deixado para trás lá, acabou indo para as 24 horas de Le Mans, o Endurance, ganhou as 24 horas de Le Mans e meio que não apagaram as luzes quando eles demitiram o Daniel Kvyat, apareceu o Brayton Hartley ali como uma solução momentânea, visto que o Pierre Gasly não estava pronto para correr em algumas provas. Acabou que o Hartley se tornou, por muitos anos, foi por muitos anos o pior piloto a passar pela equipe, fez apenas 2 pontos em uma temporada e meia, e só não foi pior que o Nick De Vries. Então, meio que é esquecível, né, a passagem do neozelandês, o Brayton Hartley.
O Pierre Gasly, ele estreia na mesma temporada que o Brandon Hartley ali no lugar do Daniil Kvyat, porque basicamente eles demitiram o Kvyat, botaram o Brandon Hartley no lugar e o Carlos Sainz pediu para ir para a Renault. Dito tudo isso, o Gasly apareceu ali para ser um quebra-galho numa corrida justamente, e quando justamente o Brandon Hartley teve que voltar para uma corrida de endurance, o Kvyat voltou também. Então ficou uma confusão ali. E ficaram alternando ali os 3 pilotos, né? O Kvyat já demitido e teve que correr porque só pode escrever 4 pilotos por temporada. O Sainz estava na Renault e o Gasly e o Hartley tinham seus compromissos com as categorias que escorriam na época. Acho que o Gasly era na Fórmula Nippon e o Hartley era no Endurance, algo assim. O Gasly foi o escolhido para o lugar do Daniel Ricciardo quando o Ricciardo foi para a Renault e teve uma das fritadas mais cedo. Ele foi o piloto que mais cedo foi fritado. O Daniel Kvyat teve uma temporada completa na equipe. O Christian Klein teve 2 meias temporadas, assim, ele revezou o carro com o Fernando Liuzzi. E em 2006 ele é demitido, fritado, mas ele teve ali 1 ano e meio para se mostrar. O Daniel Kvyat teve 1 ano e 4 corridas, como a gente já falou. O Pierre Gasly teve 10 provas para mostrar que ele tinha o que não tinha. Só que, o que acontece? No treino de Barcelona, logo de cara no início, ele já roda sozinho. O Helmut Marko já não gosta disso. Fica de olho nele, fica uma pressão e ele não aguentou a pressão. E enquanto o Max disputava vitórias, ele disputava pontos, né? E meio que a Red Bull não gostou dessa situação. E o Gasly foi trocado por um outro piloto. Ele vai para Toro Rosso, consegue um pódio no Grande Prêmio do Brasil, vencendo o Lewis Hamilton na disputa, e depois vence o Grande Prêmio da Itália, já com a equipe rebatizada de AlphaTauri. Abre mais uma vaga, se imagina que ele está pronto, porque ele venceu a corrida de Monza, estamos falando de 2021, ele vence Monza em 2020 e estamos falando de uma vaga em 2021. Porém, a Red Bull opta por outro piloto, por exemplo, piloto de fora do programa de pilotos. Ele fica ali porque não tem vaga, e aí quando abre a vaga na Alpine, ele vai para lá correr pela equipe francesa, onde ele está atualmente, né? Ele viu que não tinha chance nenhuma de voltar à Red Bull, porque a Red Bull não é de dar segundas chances na equipe principal. A gente viu isso que até hoje eles não trouxeram ninguém, todo mundo que saiu em definitivo. O único que voltaram a Toro Rosso, né? O Daniel Kvyat e agora o Daniel Ricciardo. Alexander Albon foi o piloto que menos teve tempo na Toro Rosso antes de ir para a Red Bull. Max Verstappen fez uma temporada completa e Sebastian Vettel também, né? O Albon fez meia temporada e foi o escolhido para substituir, visto que a outra opção era o Daniel Kvyat, né? Então eles não queriam dar uma segunda chance para o Kvyat, o Gasly não vinha performando e deram uma chance para o Albon. O Albon ficou 1 ano e meio. O Albon ele mostrou ser menos que o Gasly, mas eles já tinham queimado o Gasly, já tinham queimado o Kvyat, e o Albon foi ficando por falta de opção mesmo. Quando acabou a temporada, isso acabou sendo até danoso para ele, que ele ficou 1 ano fora, porque acabou a temporada e a Red Bull não quis nem rebaixar ele para Toro Rosso, quiseram trazer um outro piloto para o lugar do Daniel Kvyat, e ele ficou sem cockpit. A Red Bull então emprestou ele na temporada de 2022 para a Williams, tanto que ele tinha o patrocínio, o capacete dele ainda era da Red Bull, e ao final do contrato dele com a marca de energéticos, no final de 2022, ele assina em definitivo com a Williams, agora sim como um piloto da equipe garagista, né? Equipe do antigo Frank Williams. Vamos falar dele, o outro que venceu corridas, né? Até então são vencedores de provas Mark Webber, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen e Sérgio Pérez. Pérez foi contratado muito por ter vencido o Grande Prêmio do Shakir em 2020, né? E foi o escolhido para ser a dupla de pilotos de 2021, 22, 23. Há quem diga que em 2024 será o Daniel Ricciardo e não mais ele, até pela péssima performance do Pérez. O curioso é que o Pérez é o atual vice-líder do campeonato, com uma certa folga ali do terceiro colocado, Fernando Alonso. Só que como o Max está tão bem na temporada, o Pérez está sendo meio que fritado internacionalmente, a mídia, os torcedores, né? Todo mundo já está querendo o Sérgio Pérez fora, muito também por conta de como a Red Bull age, né? A gente viu aqui que eles fritaram muita gente nesses anos todos, desde 2005.
Então o Pérez é praticamente só questão de tempo, né, até ele ter ali a chance, né, de ser mandado embora. E o Tsunoda? Lembra que eu falei que o Albon ficou sem uma vaga no cockpit? Então, o Tsunoda foi o escolhido para substituir o Daniel Kvyat. Enganou muita gente, hein? Ele fez uma estreia boa, todo mundo achava que ele seria melhor que Takuma Sato, mas ele não conseguiu nenhum pódio até o momento, e o melhor japonês de todos os tempos continua sendo o Takuma Sato, campeão das 500 milhas de Indianápolis. Mas o Tsunoda vem melhorando a cada temporada, só que a fama dele de piloto ruim atrapalhou o piloto que viria depois dele ali e foi fritado, basicamente, já que o Tsunoda ganhou o duelo interno. Estamos falando de Nick De Vries, outro campeão de Fórmula E nessa lista. Já tivemos o Jean-Luc Vergne e tivemos o Sebastian Buemi, né? Isso que a gente nem falou de Antônio Félix da Costa, que esse aí nem chegou na Fórmula 1, mas era piloto de desenvolvimento da Red Bull. O De Vries nunca foi um piloto da Red Bull. Ele passou pela Renault, depois pela Mercedes, ficou nas mãos do Toto Wolff ali um tempo. E ano passado, quando o Alexander Albon ficou doente, ele substituiu e fez uma corrida na Williams. A corrida da Williams foi boa, excelente. Ele pontuou com uma Williams que brigava para não chegar em última. Se enganou muita gente, ele acabou sendo contratado pela AlphaTauri. E ele foi o piloto fritado mais rápido, digamos assim. O Gasly teve meia temporada na Red Bull, mas ele já conheceu ele da Toro Rosso. O De Vries teve 10 etapas na Fórmula 1, 11 a gente conta da Williams, mas 10 com a AlphaTauri. E foi trocado ele é o próprio Nick De Vries, né? Ele foi trocado pelo Daniel Ricciardo, que correrá na AlphaTauri. Então é isso, esses foram todos os pilotos que passaram para a Red Bull na Fórmula 1, né? Foram pilotos da Red Bull na Fórmula 1. Como eu falei, eu fiz uma menção honrosa ali ao Henrique Bernard e o Gerhard Berger, que foram pilotos Red Bull em outros tempos, antes deles terem equipes. E até como até estava o Antônio Félix da Costa, que é mais um campeão de Fórmula E passar pela Red Bull, mas diferente dos outros, ele nem chegou a correr, né? Nunca chegou a vez dele ali. Então é isso. Deixe nos comentários o que achou do vídeo, deixa o like. Tamo rumo aos 170 inscritos enquanto gravamos esse vídeo. Quando foi ao ar, já chegamos também rumo a 180, sempre de 10 em 10. Então é isso. Vejo vocês na próxima aí. Falou!